Canto 3. Zeus, depois de trazer os troianos e Heitor para as naus, aí os deixou para terem esforços e sofrimentos incessantes, enquanto ele próprio desviou os olhos brilhantes e olhou para longe, para a terra dos cavaleiros trácios e dos mísios, aguerridos combatentes, e dos hipemolgos, que bebem leite de égua, e dos ábios, homens justíssimos. Para Troia, já de todo os olhos brilhantes não virava, pois não pensava em seu coração que algum dos imortais se aproximasse para prestar auxílio a troianos ou dânaos. Mas não foi uma vigília cega a do poderoso sacudidor da terra, Poseidon, pois ele olhava admirado para a batalha e para o combate, no píncaro mais elevado da frondosa Samotrácia, donde se via perfeitamente toda a montanha do Ida, e se viam a cidade de Príamo e as naus dos aqueus. Zeus olhava para outros povos, que não para os troianos, porque ele não se preocupava mais em beneficiar gregos ou troianos. E ele também não pensava que algum deus fosse interferir na guerra. Mas o Poseidon olhava interessado para a guerra. Afinal de contas, os aqueus haviam construído uma grande vala e um grande muro sem pedirem para ele, né? Então o Poseidon estava contrariado. Aí o Poseidon, aí se sentara, tendo emergido do mar. Dos aqueus sentiu pena, subjugados pelos troianos, e contra Zeus forte ira sentiu. Olha, o Poseidon sentiu pena dos aqueus por eles estarem subjugados pelos troianos, e sentiu ira contra Zeus, que proporcionou isso. Desceu imediatamente da áspera montanha, caminhando com passos rápidos. Tremeram os altos montes e os bosques sob os pés imortais de Poseidon, à medida que caminhava. 3 foram os passos que deu. E ao 4º passo chegou ao destino, Egas, onde fora construído seu famoso palácio. No fundo do mar. Dourado e cintilante, imperecível para sempre. Foi aí que chegou e fez atrelar ao carro seus cavalos velozes, de bronze os cascos, com fartas crinas douradas. E de ouro se armou ele próprio em volta do corpo, agarrando no chicote de ouro bem forjado, subiu para o carro, que conduziu por cima das ondas. Por baixo dançaram golfinhos das profundezas, pois conheciam seu soberano. De felicidade se abriu o mar, e ele continuou depressa em frente, sem que se molhasse do carro o eixo de bronze. As naus dos aqueus o levaram os cavalos empinadores. O Poseidon foi até a sua casa, até seu palácio, no fundo do mar. E ali ele se armou e pegou os seus cavalos. Aqui nesse livro do Robert Graves, Os Mitos Gregos, no volume 1,
tem uma parte, um capítulo, em que ele fala do Poseidon. Aqui, ó. Os feitos e a natureza de Poseidon. Ele diz, né? Zeus, Poseidon e Hades, após destronarem seu pai Cronos, né? Eles são irmãos, tiraram a sorte no elmo para decidir quem governaria o céu, o mar e o mundo subterrâneo, deixando a terra como domínio de todos. Zeus ganhou o céu, Hades o mundo subterrâneo e Poseidon o mar. Poseidon, igual ao seu irmão Zeus, em dignidade, mas não em poder, e sendo de natureza áspera e combativa, Poseidon é de natureza áspera e combativa, pôs-se imediatamente a construir seu palácio submarino, aqui, ó, perto de Aigai, na Eubéia. Em seus espaçosos estábulos guardava cavalos brancos de tração, que são os cavalos que ele acabou de pegar na história, com cascos de bronze e crinas douradas. E um carro de ouro que fazia com que, ao se aproximarem, os ventos de tempestade cessassem de imediato, em torno do qual os monstros marinhos se alçavam e davam cabriolas. Então, aqui só explicando, falando um pouco mais sobre o palácio do Poseidon, na Eubéia, dos cavalos e do carro, né, dele. Há uma ampla gruta nas profundezas do mar profundo, a meio caminho entre Tênedo e a rochosa Imbro. Foi lá que Poseidon, sacudidor da terra, parou os cavalos, colocou na gruta, né? E os desatrelou do carro. Lançou-lhes à frente pasto ambrosial para comerem, e à volta das patas lançou correntes de ouro, impossíveis de quebrar ou deslaçar, para que aí ficassem à espera do regresso do amo. E ele foi para o exército dos aqueus. Ora, os troianos todos juntos, como labareda ou tempestade. Então, enquanto isso, né, seguiam avidamente Heitor Priâmida, com alto clamor e altos gritos. Tinham a esperança de tomar as naus dos aqueus e de lá chacinar todos os mais nobres. Porém, Poseidon, que segura e sacode a terra, incitou os argivos, depois de emergir do fundo do mar, assemelhando-se a Calcas, no corpo e na voz incansável. Primeiro falou aos dois ajantes, ávidos também eles. Ó ajantes! Então Poseidon tomou a forma de Calcas, né? Para falar para os dois Ajax. Ó ajantes, serei vós a salvar o exército dos aqueus, se vos lembrardes da bravura em vez da frígida fuga. Não é a Lures que eu temo as mãos invencíveis dos troianos, que numa chusma escalaram a muralha, pois haverão de os reter os aqueus de belas Cnêmides. É aqui mesmo que receio terrivelmente que algo soframos. Ele está dizendo assim, ó, não é a Lures que eu temo as mãos dos troianos, é agora que eu temo. É aqui mesmo, não é a Lures em relação ao espaço, né? Não é em outro lugar, é aqui mesmo que receio terrivelmente que algo soframos, pois é aqui que campeia como uma chama o cão enraivecido, Heitor, que até afirma ser filho de Zeus poderoso, mas que no vosso espírito isto coloque um dos deuses. Permanecerdes firmes e encorajardes os outros. Deste modo o poderíeis repelir, apesar de tão ávido
das naus velozes, ainda que seja o próprio Olímpio a incitá-lo. Está dizendo porque os Ajax, se eles se colocarem no espírito que eles precisam estar firmes e também encorajar os outros, nem o próprio Zeus vai conseguir empurrar o Heitor. Falou, e o Deus que segura e sacode a terra, Poseidon de novo, percutiu-os com o cetro e encheu-os de força valente. Tornou-lhes os membros leves. Olha, fez os Ajax, terem os membros mais leves, tanto os pés como as mãos. E tal como um falcão de rápidas asas se lança no voo, depois de se elevar sobre um elevado rochedo escarpado, e se apressa pela planície na perseguição de outra ave, assim de junto deles se lançou Poseidon, sacudidor da terra. De ambos, o primeiro a reconhecê-lo foi o célere Ajax, filho de Oileu, que imediatamente disse a Ajax Telamônio: Ajax, visto que um dos deuses que o Olimpo detém, com o aspecto do vidente do Cáucaso, nos diz para combater junto das naus, pois este não era Cáucaso, o áugure adivinho. O Ajax Oileu, filho de Oileu, disse: olha, esse que veio aqui parecido com Cáucaso não é Cáucaso, é o Poseidon. Pelos sinais e atrás dos pés e das pernas, facilmente o reconheci ao partir. Os deuses dão-se a conhecer. Além de que o meu ânimo no peito está mais desejoso de combater na guerra e de batalhar. E ávidos estão meus pés embaixo e minhas mãos em cima. Então esse Ajax reconheceu pelos sinais físicos, detalhes, que era um deus, não falou que era o Poseidon, falou que era um deus, e pelo efeito físico nele, o corpo mais leve e o ânimo para combater. Respondendo-lhe, assim falou Ajax, filho de Telamon: de igual modo desejam as minhas mãos invencíveis agarrar a lança. Excitou-se-me a força e ambos os pés estão cheios de rapidez. Quero, acima de tudo, defrontar sozinho o Heitor, filho de Príamo, que desvaira sem parar. Enquanto estas coisas diziam um ao outro, exultantes na força que o Deus lhes lançara no coração, o sacudidor da terra incitou os aqueus da retaguarda, os que descansavam o coração junto das naus velozes. Deslaçaram-se-lhes os membros devido ao penoso esforço, e surgia-lhes no espírito a tristeza ao contemplarem os troianos, que numa chusma escalaram a grande muralha. Ao vê-los, dos olhos lhes escorriam as lágrimas, pois não pensavam poder escapar à desgraça. Mas facilmente o sacudidor da terra, ao passar por eles, incitou as fortes falanges. A Teucro chegou primeiro, e a Leito para lhes dar ordens. Depois ao herói Peneleu, a Toante e a Deípiro, a Meriones e a Antíloco, depois do grito de guerra, donos do grito de guerra, incitando-os, proferiu palavras aladas. Vergonha, argivos, jovens mancebos, na vossa peleja confiava eu para que se salvassem as nossas naus. Mas se vós desistis da guerra angustiosa, agora chega o dia de sermos subjugados pelos troianos. Ó amigos, grande é a maravilha que meus olhos contemplam, coisa terrível, que nunca pensei poder vir a cumprir-se. Os troianos avançam contra as nossas naus, eles que antes pareciam corças amedrontadas, que na floresta se tornam presas de chacais, panteras e lobos, enquanto vagueiam impotentes, sem espírito combativo. Assim eram dantes os troianos, que a força e as mãos dos aqueus não resistiam, nem por um momento.
agora longe da cidade, pelejam junto às côncavas naus. Quer dizer, está dizendo como os troianos estão próximos das naus dos aqueus e estão tão seguros de que a cidade deles está protegida, de que eles estão longe da cidade. Por causa da covardia do comandante e da indiferença das hostes, que por estarem em conflito com ele, não querem defender as naus velozes, mas deixam-se chacinar no meio delas. Mas se na verdade é completamente irresponsável o herói Atrida, Agamenon de vasto poder, porque desonrou o Pelida de pés velozes, olha, ele está contribuindo para a glória do Aquiles. Está dizendo que é por aqui, ó, covardia do comandante. É por um erro do comandante Agamenon que o Aquiles parou de lutar. Mas se na verdade é completamente irresponsável o herói Atrida, Agamenon, de vasto poder, porque desonrou o Pelida de pés velozes, se ele é o responsável, não é por isso que nós vamos desistir da guerra. Expiemos depressa. Os espíritos dos valentes aceitam a expiação. Já não vos fica bem que desistais da bravura animosa, vós que sois os melhores do exército. Pela minha parte, não implicaria com um homem que desistisse da guerra por ser débil. Mas convosco me irrito no coração, covardes. Rapidamente conseguireis maior mal por causa desta indiferença. Ele está falando que considera os gregos capazes. No espírito colocai cada um de vós a vergonha e a indignação. Na verdade, surgiu um grande conflito junto das naus Campeia, possante, Heitor, excelente em auxílio. Já arrombou os portões e quebrou o comprido ferrolho. Deste modo incitou o sacudidor da terra, os aqueus. Em torno dos ajantes se dispuseram as falanges, possantes, que nem Ares ao entrar na liça desbarataria, nem Atena, incitadora das hostes, pois os valentes e escolhidos guerreiros aguentaram a arremetida dos troianos e do divino Heitor, com lança contra lança, escudo contra escudo, broquel contra broquel, elmo contra elmo, homem contra homem. Tocaram-se os penachos de crina de cavalo nos luzentes rebordos dos elmos, quando foram cerrados um contra os outros, e as lanças nas mãos audazes entrechocaram ao serem brandidas, e eles estavam concentrados, ávidos de combater. Cerrados, avançaram os troianos. Liderava-os Heitor, sobrepujando, tal como o pedregulho de um rochedo que o rio na corrente invernosa empurra da aba do cabeço após com torrente espantosa rebentar os alicerces da pedra sem vergonha. De cima vai saltando no seu vôo e a floresta ressoa debaixo dela. Está falando de um rio que empurra um rochedo do alto, né? E esse rochedo cai e vai ganhando velocidade sem impedimento, até que chega à planície e aí já não rola mais, apesar de vir lançada. Assim, Heitor, durante um tempo, olha, né, está dizendo que algo empurrou Heitor, ele acelerou, mas agora está na planície, olha, vai perder velocidade. Assim, Heitor, durante um tempo, ameaçava chegar ao mar facilmente por entre as tendas e naus dos aqueus, matando a torto e a direito. Mas quando deparou com as falanges cerradas, aí chegou na planície, né? Aproximou-se delas e estacou. Defronte estavam os filhos dos aqueus, arremetendo com as espadas e lanças de ponta dupla e empurrando-os de junto deles. Heitor teve de ceder, vacilante. Com um grito enorme assim berrou aos troianos: Troianos, ilícios e dárdanos, prestos combatentes, não cedais.
Muito tempo não será que me reterão os aqueus, ainda que tenham se disposto a si mesmos como muralha. Segundo penso, acanhar-se-ão perante a minha lança, se na verdade me incitou o mais excelso dos deuses, esposo tonitruante de Hera. Assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um. Ora, a caminhar no meio deles, se pusera com altivos pensamentos. Deífobo, ou Priâmida, outro filho de Primo, outro irmão do Heitor, segurando à frente o escudo bem equilibrado, levemente avançou a pé, pondo pé ante pé sob proteção do escudo. Meríones apontou contra ele a lança reluzente e atingiu. Não falhou o alvo, mas acertou no escudo bem equilibrado de pele de boi, porém não penetrou o couro, pois antes que tal acontecesse, se quebrou no encaixe a lança comprida. Deífobo afastou de si o escudo de pele de boi e temeu no coração a lança do fogoso Meríones. Herói esse que de novo se retirou para junto dos conterrâneos, duplamente espantado pela perda da vitória e da lança. Caminhou ao longo das tendas e naus dos aqueus para ir buscar uma enorme lança, que deixara na tenda. Mas os outros continuavam lutando. Surgiu um clamor inextinguível. Teucro Telamônio, outro Telamônio, será que é irmão do Ájax? É irmão do Ájax, Telamônio. Foi o primeiro a matar um homem. Ímbrio, o lanceiro, filho de Mentor, dono de muitos cavalos, habitara em Pedeu, antes da chegada dos aqueus, e desposara a filha ilegítima de Príamo, Medesicasta. Está falando, olha, o Teucro matou Ímbrio, um homem que habitou em Pedeu e que casou com Medesicasta, filha de Príamo. Mas quando chegaram as naus recurvas dos Dânaos, de novo voltou para Ílion. Distinguiu-se entre os troianos e viveu na casa de Príamo, que o estimou como se fosse seu filho. Foi ele que o filho de Télamo atingiu debaixo da orelha com a lança. Retirou a lança, e ele tombou com o freixo que no cume da montanha, visível ao longe de todos os lados, é cortado pelo bronze, e ao chão faz tombar a tenra folhagem. O Ímbrio retirou a lança de si mesmo e caiu, igual cai o freixo quando é cortado pelo bronze, e ao chão faz tombar a tenra folhagem. Assim caiu Ímbrio, e em torno dele ressoaram as armas de bronze. Teucro lançou-se ávido para o despojar das armas, mas ao precipitar-se, Heitor alvejou-o com a lança reluzente. Porém Teucro fitou-o bem, e conseguiu evitar a bronze e a lança por pouco. E Heitor atingiu Anfímaco, filho de Cteato, filho de Actor, com a lança no peito, no momento em que entrara na batalha. Tombou com um estrondo, e sobre ele ressoaram as armas. Heitor precipitou-se para arrancar o elmo ajustado às têmporas da cabeça do magnânimo Anfímaco, mas Ájax arremeteu com a lança reluzente contra Heitor, que se precipitava. Não lhe feriu a carne, pois estava todo revestido de medonho bronze, mas acertou-lhe na bossa do escudo, repelindo-o com força ingente. Ele retrocedeu de junto dos dois cadáveres que foram arrastados pelos aqueus. Em seguida, Estíquio e o divino Menesteu, comandantes dos atenienses, levaram Antímaco para a hoste dos aqueus.
A ímbrio levaram os ajantes, impulsivos na sua bravura. Tal como 2 leões que a cães de dentes afiados arrebataram uma cabra e a levam pelo cerrado matagal, leões que roubaram uma cabra dos cães, segurando-as nas mandíbulas por cima do chão, assim ao alto levaram ímbrio os ajantes, que depois o despojaram das armas. Do macio pescoço lhe cortou a cabeça o filho de Oileu, furibundo por causa de Antímaco, e a fez rolar como uma bola por entre a multidão. O filho de Oileu cortou a cabeça do ímbrio. O filho de Oileu estava furibundo por causa do Antímaco. Ó, Heitor atingiu o Antímaco, causando a ira do filho do Oileu. Foi cair na poeira à frente dos pés de Heitor a cabeça do Antímaco, do ímbrio. Foi então que em seu coração se encolerizou Poseidon, quando tombou o filho de seu filho na aterradora peleja. Caminhou ao longo das tendas e das naus dos aqueus, incitando os dânaos. Mas desgraças para os troianos preparava. Deu de cara com Idomeneu, famigerado pela sua lança, vindo de junto do companheiro que havia pouco viera da batalha ferido no joelho pelo bronze afiado. Traziam-no os camaradas, e Idomeneu, entregando-o aos médicos, ia para a tenda, pois queria ainda voltar ao combate. Falou-lhe o poderoso sacudidor da terra, assemelhando a voz a de Toante, filho de Andremon, que na Pleuro inteira e na íngreme Cálidon era rei dos Etólios, honrado pelo povo como um deus. Então Poseidon vai falar a Idomeneu, se fazendo semelhante a Toante. Idomeneu, conselheiro dos cretenses, aonde foram ter as jactâncias com que os filhos dos aqueus ameaçaram os troianos? Respondendo-lhe assim, falou Idomeneu, comandante dos cretenses. Ó Toante, nenhum homem está em falta, tanto quanto me apercebo. É que todos nós sabemos combater. A ninguém domina o vil terror, e ninguém, por temor, se retirou da guerra malévola. Mas é assim que o caso está prestes a aprazer ao Crônida, de supremo poder. Que anônimos aqui pereçam os aqueus, longe de Argos. Mas, ó Toante, já que antes eras tenaz combatente, incitas também outro que tu vejas desencorajado. Não desistas agora e vai chamar cada homem. Em seguida lhe deu resposta Poseidon, o sacudidor da terra. Idomeneu, que esse homem nunca mais regresse à casa de Troia, mas que aqui se torne joguete de cães, aquele que neste dia de sua vontade se retirar da liça. Mas pega nas armas e vai. É preciso que juntos nos apressemos a ver se algum proveito tiraremos do fato de sermos dois. Homens juntos têm valor, mesmo que de valor tenham pouco. Mas nós dois sabemos lutar, nem que seja com os bons. Assim dizendo, de novo ingressou o Deus no esforço dos homens. Porém, Idomeneu, assim que chegou à tenda bem construída, envergou por cima do corpo as belas armas e agarrou em 2 lanças. Pôs-se a caminho, semelhante ao relâmpago que o Crônida
agarra na mão e lança do Olimpo refulgente como terrível presságio para os mortais. Reluzentes esplandecem os raios. Assim brilhava o bronze de Domeneu no peito enquanto corria. E logo Meríones, seu escudeiro, deu de cara com ele, ainda perto da tenda, pois para lá se dirigia com intenção de buscar uma bronzea lança. Falou-lhe a força de Domeneu. E Meríones, filho de Molo, rápido de pé e mais amado dos camaradas. Por que razão aqui chegas, tendo deixado a guerra e a refrega? Será que foste ferido e te lacera a ponta de um dardo, ou vens ao meu encontro com alguma mensagem? Pela minha parte, não quero ficar na tenda, quero mais a lutar. Respondendo-lhe assim falou o prudente Meríones. E Domeneu, conselheiro dos cretenses vestidos de bronze, venho aqui ver se porventura a lança ficou na tenda para a levar. É que se quebrou a lança que eu levava quando a atirei contra o escudo do presunçoso Deífobo. Poseidon foi trazer o Idomeneu, animando, ele encontrou no caminho Idomeneu o Meríones, que tinha acabado de tacar uma lança num dos troianos, né? Ele foi para casa buscar outra. Você vê, o Meríones está animado também. Respondendo-lhe assim falou Idomeneu, comandante dos cretenses. Lanças, se é isso que queres, encontrarás. 1 ou 20, dispostas em pé na tenda junto à reluzente entrada. Lanças troianas que arrebatei aos mortos. Pois não penso em lutar contra homens inimigos, posicionando-me ao longe. Por isso tenho lanças e escudos ornados de bossas, e elmos e couraças que brilham reluzentes. Respondendo-lhe assim falou o prudente Meríones. Também eu tenho na tenda e na escura nau muitos despojos troianos, mas não estão perto para que eu os possa levar, pois afirmo que nem eu me esqueço da bravura, mas entre os dianteiros me posiciono na luta, exaltadora de homens, quando surge o conflito da guerra. Eles estão disputando, né? Quem é que está com mais coragem, com mais vontade de combater. Talvez a outro dos aqueus eu tenha passado despercebido na refrega, mas penso que tu próprio estás ciente de tudo isso. Respondendo-lhe, assim falou Idomeneu, comandante dos cretenses. Sei como és valoroso. Por que razão precisas dizer essas coisas? Porque você está interrogando ele, o Idomeneu. Pois se agora junto às naus nos reuníssemos, nós, os melhores, para uma emboscada, situação em o valor dos varões, onde tanto o covarde como o valente se revelam, é que a pele do covarde está sempre a mudar de cor, nem o ânimo lhe assenta imperturbável no espírito, mas fica irrequieto e apoia-se ora num pé, ora no outro, e o coração bate com força dentro do peito. Ao pressentir a morte, e na boca lhe chocalham os dentes, porém a cor do valente não se altera, nem sente medo em demasia, depois de estar no seu lugar na emboscada de varões. Reza é para depressa entrar na cópula da luta funesta. Ora, nem em tal situação tua força ou teus braços seriam aviltados. O Idomeneu está falando que o covarde muda de cor e fica corpo fica indeciso, perturbado, enquanto o valente, o corpo dele não perturba, ele não muda de cor e ele está a fim de enfrentar mais inimigos. E se fosses atingido por um dardo na labutação da refrega, ou ferido por um golpe, não seria por trás ou no pescoço que o projétil te atingiria, mas apanhava-te no peito ou na barriga, no momento de te lançares em frente para namorar os dianteiros. Olha, né, o sentido, o namorar. Os homens namoram quando eles vão ao encontro um do outro para lutar.
Eles vão de peito. Mas não falemos mais dessas coisas como se fôssemos crianças. Porque ser atingido pelas costas era coisa de quem estava fugindo, coisa de fraco, covarde, coisa de afeminado. O guerreiro, ele vai de frente. Ele namora de frente. Não vá alguém encolerizar-se de forma desmedida. Vá então à tenda e tira de lá uma lança potente. Assim falou. Emeriones, igual do célere Ares, rapidamente tirou da tenda a bronze lança e seguiu Idomeneu com alta concentração na batalha. Tal como Ares, flagelo dos mortais, entra na guerra e com ele vai o terror, seu filho amado, possante e destemido, que põe em fuga até o guerreiro mais corajoso. Tá falando o quê? Que Meriones foi para a luta, tal como Ares, que entra na guerra acompanhado do seu filho Terror, que põe em fuga os adversários. Armam-se ambos para partir, o Meriones e Idomeneu, né? Armam-se ambos para partir da Trácia em direção aos Éfiros, ou aos Fleges magnânimos, embora não deem ouvidos a ambos os lados, mas dão a glória ora uns, ora outros. Ele está falando que o que o Ares e o Terror fazem, né? Armam-se, vão em direção ao Éfiron ou aos Fleges e dão glória ora a uns, ora aos outros, porque pro Ares é indiferente que lado ele favorece, ele gosta da guerra. Assim Meriones e Idomeneu, condutores de homens, foram para a guerra, revestidos de bronze fulgente. Foi Meriones o primeiro a falar, assim dizendo: Filho de Deucalião, onde queres tu entrar na turba? Do lado direito de todo o exército? Ou no meio? Ou do lado esquerdo? Pois estou convencido de que é aí que falham na guerra os aqueus de longos cabelos. Respondendo-lhe assim falou Idomeneu, comandante dos cretenses. No meio das naus outros há que possam defender, os dois Ajantes e Teucro, que dos aqueus é o melhor no arco e na flecha. Excelente é também na peleja de perto. Estes levarão à saciedade da guerra Heitor Priâmida, por muito forte que seja. O Idomeneu, para responder a Meriones sobre por onde eles atacariam, né, ele disse que no meio os dois Ajax e Teucro estavam. Eles, muito bons guerreiros, levando à saciedade o Heitor Priâmida, ou seja, cansando o Heitor Priâmida. Íngreme lhe será, ainda que impossível no combate, vencer a força daqueles e as suas mãos invencíveis e deitar fogo às naus, a não ser que o Crônida Zeus lance uma tocha ardente às naus velozes. A nenhum homem cederia o enorme Ajax Telamônio, que seja mortal e se alimente do cereal de Deméter, e possa ser quebrantado pelo bronze ou grandes pedregulhos. Nem perante aqueles, desbaratador de falanges, ele arredaria pé na luta corpo a corpo. Ele estava falando que o Ajax Telamônio não seria suplantado por nenhum homem, nem por Aquiles. Ou melhor, Aquiles até poderia vencê-lo, mas Ajax não iria recuar diante de Aquiles, pois na velocidade ninguém com ele rivaliza. Mas quanto a nós dois, vai para a esquerda do exército, para que depressa saibamos se a outro daremos a glória, ou a nós mesmos. Assim falou, e Meriones, igual do célere Ares,
foi à frente, até chegarem ao exército, onde fora dito: quando os troianos viram Idomeneu, semelhante a uma chama, tanto ele como o escudeiro, revestidos de armas trabalhadas, chamaram uns pelos outros através da turba e lançaram-se contra ele. E junto às polpas das naus embateram todos juntos, tal como quando sopram as rajadas dos ventos guinchantes, num dia em que há mais poeira nos caminhos e os ventos em confusão levantam uma nuvem de pó. Assim embateu a luta deles, e no coração estavam desejosos de se matarem uns aos outros com o bronze afiado. Eriçada estava a batalha destruidora de homens com lanças compridas, que levavam para rasgar a carne. Encadeava-lhes à vista o brilho de bronze dos elmos fulgentes, das couraças de feitura recente e dos escudos brilhantes dos que avançavam na confusão. Ele está falando do cenário da batalha. Muitas lanças compridas, elmos brilhantes, né? De ânimo muito audaz seria quem então se regozijasse ao ver tal esforço de guerra sem se penalizar. Com dividida intenção, os dois poderosos filhos de Crono fabricavam para os heróis varonis sofrimentos funestos. Quem são os deuses, filhos de Crono, que proporcionavam isso? Zeus, primeiro, queria a vitória para os troianos e para Heitor, para glorificar Aquiles de pés velozes. Porém, não queria que o exército aqueu perecesse totalmente em Ílion, mas queria honrar Tétis e o seu filho de forte coração. Por seu lado, aí o outro filho de Crono, Poseidon, andava no meio dos aqueus a incitá-los, tendo emergido às ocultas do mar cinzento. Doía-lhe vê-los subjugados pelos troianos, e contra Zeus fortemente se irou. Na verdade, provinham ambos da mesma linhagem e de um só pai, o Poseidon e Zeus. Mas Zeus nascera antes e tinha maior quantidade de conhecimentos. Por isso evitava Poseidon prestar auxílio abertamente aos gregos e incitava o exército às ocultas, assemelhando-se a um homem. Da poderosa discórdia e da guerra equitativa estendiam ambos os deuses sobre ambos os exércitos a corda retesada impossível de quebrar ou deslaçar, que a muitos deslaçou os joelhos. Foi então que, a despeito das suas cães, aos Dánaos gritou Idomeneu, e saltando para o meio dos troianos, provocou sua fuga. É que abateu o Trioneu de cabeço, presente na altura, que chegara recentemente devido ao rumor da guerra. Pedira a Príamo, o Trioneu, pedira a Príamo, o rei de Troia, a mais bela das suas filhas, Cassandra. Não trouxera dons nupciais, mas prometera uma grande façanha: à força escorraçar de Troia os filhos dos aqueus. O Trioneu, para desposar Cassandra, prometeu a Príamo que escorraçaria os aqueus de Troia. Prometera-lhe então a filha, o ancião Príamo, inclinando a cabeça. E ele combatia, confiante no que fora prometido. Porém, Idomeneu apontou contra ele a lança luzente, atirou-a e acertou-lhe enquanto caminhava altivo.
A couraça de bronze que envergava não o protegeu. A lança fixou-se em seu ventre. Tombou com um estrondo e sobre ele exultou Idomeneu. Ó Trioneu, sem dúvida acima de todos te considero louvável, se na verdade fizeres todas as coisas que prometeste a Príamo Dardânia. Olha, o Idomeneu está zombando dele. Ele que te prometeu sua filha. Também nós prometeríamos o mesmo e o cumpriríamos e dar-te-íamos a mais bela das filhas do Atrida. Ele está falando que os gregos também prometeriam a mais bela das filhas do Agamenon, caso o Trioneu lutasse do lado deles, né? Trazendo-a de Argos para a desposares, se para nós tu saqueasses a bem habitada cidadela de Ilion. Segue, pois, conosco, para que junto às naus tudo sobre as núpcias combinemos. Maus não somos como parentes por casamento. Olha que piadista. Só que ele disse isso tudo depois que o cara foi atingido, né? Como tá esse cara? Será que ele morreu? Assim dizendo, arrastou pelo pé, no possante combate, o herói Idomeneu. Mas Ásio veio em auxílio de Otrioneu, a pé à frente dos cavalos, cujo bafo ele sentia nos ombros, ao serem guiados pelo seu cocheiro. No coração queria arremeter contra Idomeneu, mas este, antecipando-se, feriu-o com a lança na garganta sob o queixo. O bronze trespassou-o. Tombou como tomba carvalho, ou choupo, ou alto pinheiro, que nas montanhas os carpinteiros cortam com machados afiados para a construção das naus. Assim tombou Ásio à frente do carro e dos cavalos, e jazeu estatelado a gemer, agarrado à poeira ensanguentada. O cocheiro foi atingido no juízo que até aí tivera, e nem ousou fugir às mãos dos inimigos e virar para trás os cavalos. Alvejou Antíloco, tenaz de combate, com a lança, e trespassou-o na cintura. A couraça de bronze que envergava não o protegeu. A lança fixou-se em seu ventre. Tombou ofegante do carro bem construído, e seus cavalos levou Antíloco, magnânimo filho de Nestor, e dentre os troianos para os aqueus de belas Quinêmides. Ora, Deífobo, muito de perto, se aproximou de Idomeneu, desgostoso por causa de Ásio, e arremessou a lança luzente. Mas, olhando bem para ele, Idomeneu evitou a bronze e a lança, pois escondeu-se por trás do escudo bem equilibrado. Escudo esse, trabalhado com pele de boi e bronze brilhante, que costumava levar, provido ainda de 2 barras. Sob o escudo todo se escondeu, e a bronze e a lança voou por cima. Asperamente ressoou o escudo a passagem da lança. Mas não foi em vão que Deífobo atirou com a mão possante, pois atingiu Hipsenor, filho de Ípaso. Então, Idomeneu matou Ásio. Por causa disso, ele foi atingido por Deífobo. Não, atacado por Deífobo, que errou o ataque, acertando Hipsenor. Atingiu Hipsenor, filho de Ípaso, pastor do povo, no fígado, sob as costelas, e logo lhe deslaçou os joelhos. Terrivelmente exultou Deífobo, gritando bem alto: não é privado de vingança que Ásio jaz, mas afirmo que a caminho do Hades o forte guardião se regozijará no coração, pois providenciei-lhe um acompanhante. Assim falou, e aos argivos sobreveio a dor, porque exultava. Mormente ao fogoso Antíloco agitou o coração, mas acabrunhado, embora estivesse, não se esqueceu do camarada. Foi correndo postar-se de plantão por cima dele, e cobriu-o com o escudo.
Em seguida se agacharam 2 fiéis companheiros, Mecisteu, filho de Équio, e o divino Alastor, que levaram Hipsenor, gemendo em voz alta, até as côncavas naus. Porém, Idomeneu não abrandou sua fúria ingente, sempre desejoso de cobrir algum dos troianos com o negrume da noite, ou então de tombar ele mesmo, enquanto afastava a ruína dos aqueus. Foi nesse momento que ao filho amado de Exietes, criado por Zeus, o herói Alcato, ele que era genro de Anquises, pois desposar a mais velha das suas filhas, Hipodâmia, a quem no coração o pai e a excelsa mãe amavam no seu palácio, dado que ela superava toda a juventude coetânea na beleza, nos lavores e no juízo, e por isso a desposara o melhor homem na ampla Troia. Ele que, por intermédio de Idomeneu, Poseidon subjugou, enfeitiçando-lhe os olhos brilhantes e prendendo-lhe o belo corpo, de molde a que não pudesse fugir para trás ou evitar a lança. O que aconteceu aqui? Idomeneu continuou o ataque. Atacou o filho de Exietes, Alcato. Idomeneu atacou Alcato. Alcato era genro de Anquises. Alcato era o melhor homem na ampla Troia, mas foi subjugado por Poseidon através de Idomeneu. Poseidon enfeitiçou os olhos brilhantes e prendeu o seu belo corpo, para que ele não pudesse fugir para trás ou evitar a lança de Idomeneu. Mas ali, estacado como uma coluna ou uma árvore de alta folhagem, atingiu-o no meio do peito com a lança o herói Idomeneu, e fendeu-lhe a túnica de bronze em torno do corpo, que antes lhe protegera a carne da morte. Só que agora ressoou com aspereza ao ser fendida pela lança. Tombou com um estrondo, com a lança cravada no coração, que todavia ainda batia, fazendo estremecer a ponta da lança. A lança foi cravada no coração, que ainda batia. Isso fez com que a lança balançasse. Mas em seguida o temível Ares, aí lhe retirou a força. Terrivelmente exultou Idomeneu, gritando bem alto: Deífobo, acaso consideraremos agora que houve justa retribuição? 3 mortos por 1? Pois tu bem te ufanaste, estranha pessoa. Mas se tu próprio a enfrentar-me agora, para que vejas que filho de Zeus sou eu, que aqui vim. Zeus que primeiro gerou Minos como guardião de Creta. Minos gerou também um filho, o irrepreensível Deucalião. E Deucalião gerou-me a mim, soberano de muitos homens, na ampla Creta. E agora para cá me trouxeram as naus, para a desgraça tua, de teu pai e dos demais troianos. Assim falou o Idomeneu, e Deífobo refletiu com a mente dividida, se haveria de socorrer-se de algum dos magnânimos troianos depois de arredar pé, ou se entraria no combate sozinho. Enquanto assim refletia, isto lhe pareceu a melhor decisão: dirigir-se a Enéas. Encontrou-o em pé lá para o fim da multidão, pois sempre contra Príamo divino estava zangado, porque apesar de tão valente entre os homens, Príamo não o honrava. Aproximando-se, proferiu Deífobo palavras aladas. Deífobo encontrou a Enéas no fim da multidão e falou para ele: Enéas, conselheiro dos troianos, é agora que precisas auxiliar o teu cunhado. Se é que sentes alguma pena, vem comigo para ajudarmos Alcato, que embora não fosse mais que teu cunhado,
te criou, ainda criança, em seu palácio, pois matou-o Idomeneu, famigerado pela tua lança. Assim falou, e incitou o ânimo no peito de Enéas, que foi à procura de Idomeneu com belicosos pensamentos. Mas o terror não se apoderou de Idomeneu como de um rapaz mimado, mas estacou como um javali nas montanhas, confiante na sua força, que aguenta a chusma de homens que contra ele avança em local ermo. O dorso se lhe eriça em cima, e como fogo que brilha os olhos, falando do javali atacado, né? E afia as presas, ansioso por dali repoussar homens e cães. Assim permaneceu firme Idomeneu, famoso pela sua lança, sem arredar pé, a investida de Enéas para prestar ajuda. E chamou pelos companheiros, mirando Ascáfalo e Afareu e Deípiro, e Meríones e Antíloco, peritos no grito de guerra. Incitando-os, proferiu palavras aladas. Para cá, ó amigos, auxiliai-me, que estou sozinho. Receio terrivelmente a investida de Enéas de pés velozes, que vem contra mim. Forte é ele quando se trata de matar homens na luta. E está na floração da juventude, quando maior é a pujança. Se fôssemos da mesma idade, nestas mesmas circunstâncias, rapidamente ele levaria uma grande vitória, ou então eu. Assim falou, e eles no espírito tinham todos um só ânimo. Tomaram as posições, inclinando os escudos contra os ombros. Do outro lado, chamou Enéas pelos seus companheiros, mirando Deífobo e Paris, irmão do Heitor, e o divino Agenor. Eles, que com ele eram comandantes dos troianos, e atrás deles seguia a hoste, como as ovelhas seguem o bode ao bebedouro, depois de pastarem. E o pastor se alegra no seu coração, assim se regozijou o coração de Enéas no seu peito, quando viu a hoste de conterrâneos a seguir atrás dele. À volta do cadáver de Alcato, arremeteram uns contra os outros, com as lanças compridas. E em torno dos peitos o bronze ecoava de modo medonho ao alvejarem-se uns contra os outros, na multidão. Acima dos outros, dois homens belicosos, Enéas e Idomeneu, ambos iguais de ares. Está querendo dizer que ambos são igualmente possantes. Desejavam reciprocamente rasgar a carne do outro com o bronze afiado. Foi Enéas que primeiro arremessou contra Idomeneu, mas este, olhando de frente, evitou a bronze e a lança, e o dardo de Enéas cravou-se fremente na terra, pois fora em vão que o arremessara da mão possante. Porém, Idomeneu arremessou e atingiu Enômao no meio do ventre, fendeu a superfície da couraça, e para fora fez o bronze entornar os intestinos. Tombou na poeira e agarrou a terra. Idomeneu arrancou do cadáver a lança de longa sombra, mas não conseguiu despir-lhe dos ombros outras partes da bela armadura, pois acabrunhavam-no os dardos. É que as articulações dos pés já não eram firmes nas arremetidas, quando se tratava de arremeter ou de fugir do dardo de outrem. Por isso afastou na luta corpo a corpo o dia impiedoso, mas na retirada já os pés não o levavam depressa da batalha. Ao retirar-se pé ante pé contra ele, arremeteu Deífobo com a lança luzente, pois contra ele sentia um ódio imorredouro. Está falando que Enéas tentou atingir o Idomeneu sem conseguir. Idomeneu também tentou atingir o Enéas, mas errou, acertando Enômao. E agora está dizendo de pessoas que querem atingir o Idomeneu. Deífobo.
Só que mais uma vez Deífobo falhou e atingiu com a lança Ascáfalo, filho de Ares Eniálio. Através do ombro a lança possante penetrou. Tombou na poeira e agarrou a terra com a mão. Porém o terrível possante Ares não se apercebera ainda de que o filho tombara em potente combate, pois estava sentado no píncaro mais elevado do Olimpo, sob nuvens de ouro, constrangido pelas deliberações de Zeus, lá onde estavam os outros deuses imortais afastados da guerra. Zeus tinha mandado os deuses não se meterem mais, por isso que o Ares não estava metido. O Poseidon estava entre os gregos, mais disfarçado, né? Estava na miúda. À volta do cadáver de Ascáfalo arremeteram uns contra os outros. Deífobo arrebatou da cabeça de Ascáfalo o elmo luzente, mas Meríones, igual do célere Ares, deu um salto e com a lança feriu Deífobo, né? No braço. Da mão caiu ao chão o elmo penachudo, clangorosamente. Meríones voltou a saltar como um abutre e arrancou do cimo do braço a lança possante, retirando-se de novo para junto dos conterrâneos. Polítes, irmão de Deífobo, pôs-lhe os braços em volta da cintura e levou-o da guerra funesta até chegar aos céleres corcéis, que estavam parados à espera na retaguarda da batalha e da guerra com o cocheiro, e o carro embutido. Estes levaram-no à cidade, gemendo profundamente e acabrunhado. Deífobo foi ferido por Meríones mas foi ajudado por seu irmão Polítes. Levou-o da guerra funesta até chegar aos céleres corcéis, que estavam parados à espera na retaguarda da batalha e da guerra com o cocheiro e o carro embutido. Estes levaram-no à cidade, gemendo profundamente. O Meríones, né? Desculpa, o Deífobo, gemendo profundamente. Pelo braço abaixo escorria sangue da ferida, mas os outros continuavam a lutar. Surgiu um clamor inextinguível. Foi então que Enéas, troiano, se lançou contra Afareu, filho de Caletor, que estava virado para ele, e feriu-o na garganta com a lança afiada. A cabeça ficou de banda, e por cima dele caiu o escudo e o elmo. Envolveu-o a morte aniquiladora do espírito. Medindo a situação, Antíloco atirou-se a Tom, que tergiversava, e deu-lhe uma estocada. Inteiramente rompeu a veia que acompanha as costas até chegar ao pescoço. Rompeu-a toda. E Tom caiu para trás na poeira, estendendo ambas as mãos para os queridos companheiros. Porém Antíloco saltou para cima dele para lhe despir dos ombros as armas, olhando em derredor, pois os troianos cercavam-no e arremetiam de vários lados contra o seu escudo amplo e luzente, mas não conseguiram penetrar com o bronze impiedoso até a terra carne de Antíloco, pois Poseidon, sacudidor da terra, protegia o filho de Nestor, até no meio de tantos dardos. Vamos entender aqui. Enéas acertou Afareu. Antíloco acertou Tom. Tom caiu. Antíloco tentou tomar-lhe as armas, mas os troianos não deixavam.
Poseidon protegia Antíloco. Poseidon, que estava nesse momento incitando os aqueus, protegia o troiano Tom, melhor, Antíloco, filho de Tom. Mentira, o Tom mesmo, né? Poseidon protegia Tom, filho de Nestor, que no meio de tantos dardos, né? É que dos inimigos não se afastava Antíloco, mas andava no meio deles em descanso. Em descanso não mantinha a lança, mas brandia constantemente e a agitava. No espírito procurava alvejar e acertar em algum inimigo, ou então enfrentá-lo de perto. Mas, ao alvejar na turba, não passou despercebido a Adamante, filho de Ásio, que lhe desferiu um golpe no escudo com o bronze afiado, arremetendo de perto. Inutilizada foi a ponta por Poseidon de azuis cabelos, negando-lhe a vida de Antíloco, e uma metade da lança ficou cravada, qual estaca chamuscada, no escudo de Antíloco. A outra metade jazia por terra. Adamante retirou-se para junto dos conterrâneos, evitando a morte. Mas Meríones seguiu atrás dele e atirou-lhe com a lança, ferindo-o entre os membros genitais e o umbigo, onde Ares é sobremodo doloroso para os desgraçados mortais. Foi aí que cravou a lança. E o outro, com a lança dentro dele, contorcia-se como um touro que nas montanhas os boieiros amarraram com vimes torcidos e arrastam à força. Assim se contorceu Adamante, mas não durante muito tempo, até que da carne lhe arrancasse a lança o herói Meríones, chegando ao pé dele. A escuridão cobriu seus olhos. Em combate corpo a corpo, Heleno feriu Deípiro na testa com a grande espada trácia, arrancando-lhe o elmo. E o elmo, atirado da sua cabeça, caiu por terra. Apanhou-o um dos aqueus enquanto rolava por entre os pés dos combatentes. Sobre os olhos de Deípiro desceu o negrume da noite. A dor tomou o atrida Menelau excelente auxílio. Foi com ameaças contra o herói Heleno, o soberano, brandindo a lança afiada, enquanto o outro puxava o entalho do arco. Ao mesmo tempo dispararam ambos, um com a lança afiada, o outro com uma flecha disparada da corda. O Priâmida, o filho de Príamo, o troiano, né, atingiu Menelau no peito com a seta, na superfície da couraça, mas para trás saltou a seta amarga. Tal como de uma larga joeira na grande eira saltam os feijões de pele escura ou as lentilhas, graças ao vento guinchante e à força do joeiro. Assim, da couraça do glorioso Menelau saltou e voou para longe a seta amarga. Mas o atrida Menelau, excelente em auxílio, feriu Heleno na mão com que segurava o arco polido, e a bronzea lança atravessou a mão, até chegar ao arco. Heleno retirou-se para junto dos conterrâneos, evitando a morte com a mão pendente. Atrás dele arrastava a lança de Freixo, que depois o magnânimo Agenor lhe arrancou da mão, e atou-lhe a mão com uma medida de torcida lã de ovelha, uma braçadeira que o escudeiro tinha para o pastor do povo. De imediato arremeteu Pisandro contra o glorioso Menelau. Um destino maligno o levava até ao termo da morte.
para ser morto por ti, ó Menelau, em aterradora peleja. Mas quando já estavam perto e arremeteram um contra o outro, o atrida Menelau falhou o lance e para o lado se desviou sua lança. Porém Pisandro desferiu um golpe no escudo do glorioso Menelau, mas não logrou trespassar o bronze totalmente, pois a lança foi retida pelo amplo escudo e quebrou-se no encaixe. No espírito sentia exultação e esperava ainda pela vitória. Só que o atrida Menelau desembainhou a espada cravejada de prata e atirou-se a Pisandro, que sob o escudo agarrou o machado belo e do melhor bronze, fixo num cabo de oliveira, comprido e bem polido. Ao mesmo tempo arremeteram ambos. Pisandro desferiu um golpe no elmo com crinas de cavalo na parte de cima, sob o penacho. Mas ao avançar, lhe desferiu Menelau uma estocada na testa, acima do nariz. Os ossos crepitaram, e ambos os olhos caíram-lhe ensanguentados no pó à frente dos pés. Vergando-se, tombou. Menelau pisou-lhe o peito com o calcanhar e, despindo-o das armas, assim exultou: assim deixareis as naus dos dánaos, condutores de cavalos, ó presunçosos troianos, insaciáveis no fragor da refrega. De outro ultraje e de vergonha não tendes falta, vós que me ultrajastes, ó grandes cadelas. Menelau está falando que os troianos vão sair dali porque eles já estão saciados, né, de vergonha. Ele, Menelau, que foi ultrajado pelos troianos, porque teve a Helena roubada de si, por eles. Nem no espírito temestes a cólera terrível do tonitruante Zeus hospitaleiro, que um dia destruirá a vossa ingrimicidade. Vós que me raptastes a esposa legítima e muitos tesouros sem razão levastes, quando vos aproveicerdes amásios dela. E agora as naus preparadas para o alto mar, quereis lançar o fogo aniquilador e chacinar os heróis dos aqueus, mas sereis repelidos por muito belicosos que vos sintais. Ó Zeus Pai, na verdade, dizem os homens que todos superas no espírito, tanto homens como deuses. De ti procedem, agora ele está falando para Zeus, de ti procedem todas essas coisas. Deste modo, agracias homens insolentes, os troianos, cuja força vai sempre em frente. Nem conseguem saciar-se do clamor da guerra equitativa. Ele está falando, os Zeus beneficia os troianos que não se saciam da guerra. Isso é um defeito, não se saciar da guerra. De tudo existe a saciedade, do sono e do amor, do doce canto e da dança irrepreensível. E destas coisas qualquer homem preferiria saciar o desejo do que da guerra. Mas os troianos na guerra são insaciáveis. Assim dizendo, despiu do corpo as armas ensanguentadas e aos companheiros as deu o irrepreensível Menelau. Depois voltou ao combate e imiscuiu-se entre os dianteiros. Contra ele saltou então o filho do rei Pilêmenes, Harpalion, que seguira o pai amado para combater em Troia, mas não haveria de regressar à terra pátria. Foi ele que de perto arremeteu com a lança contra o escudo do atrida Menelau, mas não logrou trespassar o bronze. Retirou-se para junto dos conterrâneos, evitando a morte e olhando em derredor, não fosse alguém rasgar-lhe a carne com o bronze. Olha como é o texto, né? Diz que Harpalion atacou Menelau. E também foi atacado por... Harpalion não voltaria para casa.
Ele atingiu o escudo do Menelau. Ele até fugiria para junto dos conterrâneos dele, evitando a morte. Se não acontecesse o que aconteceu. Não fosse alguém rasgar-lhe a carne com bronze. O que aconteceu? Para ele não voltar para casa. Ao recuar, Meriones disparou contra ele uma seta de bronze à ponta e atingiu-o na nádega direita. A seta trespassou-o totalmente, até chegar à bexiga debaixo do osso. Sentado onde estava, nos braços dos queridos companheiros, expeliu o sopro da vida, tal como uma minhoca na terra que jaz ao comprido. O negro sangue corria e umedeceu a terra. Trataram dele os magnânimos Paflagônios, que o puseram no carro e o levaram para a Sacra Ilion, acabrunhados. Com eles seguiu o pai. Com eles seguiu o pai lavado em lágrimas, só que pelo filho morto nunca houve recompensa. Pela sua morte, muito se enfureceu Paris no coração, pois entre os muitos Paflagônios fora Harpalion, seu anfitrião. Encolerizado por causa dele, disparou uma bronze flecha. Paris, a gente sabe, que causou a guerra, se encolerizou pela morte do Harpalion, disparando uma flecha. Ora, havia um certo Euquenor, filho do vidente Polido, homem rico e valente, cuja morada era em Corinto. Está apresentando o Euquenor. Será que ele foi atingido pela flecha do Paris? O Euquenor embarcara na nau, sabendo bem do funesto destino, pois muitas vezes lhe dissera o bom ancião Polido que ou morreria de doença horrível em seu próprio palácio, ou entre as naus dos aqueus, nas mãos dos troianos, seria morto. O pai dele já tinha dito para ele. Por este motivo, evitara ao mesmo tempo o duro tributo dos aqueus e a doença detestável, para que dores não sofresse no coração. Mas foi a ele que Paris atingiu no maxilar sob a orelha, e logo a vida lhe deixou os membros, e tomou-a a escuridão odiosa. Assim, eles combatiam como se fossem fogo ardente. Porém, Heitor, dileto de Zeus, não ouvira dizer, nem sabia, que à esquerda das naus as suas hostes estavam a ser dizimadas pelos argivos, e rapidamente teria sido em pleno a glória dos aqueus. De tal forma, o deus que segura e sacode a terra, o Poseidon, excitava os argivos, ajudando-os com a sua própria força. Mas Heitor pressionou onde primeiro escalara os portões e a muralha e desbaratara as cerradas fileiras dos Dânaos, portadores de escudos, lá onde estavam as naus de Ájax e Protesilau, na praia junto do Mar Cinzento. Mais além, a muralha fora feita mais baixa, e era aí, principalmente, que soldados e cavalos estavam mais encarniçados. Aí os beócios e os jônios de túnicas a arrastar, e os lócrios e os ftios e os gloriosos epeios se esforçavam para travar a sua investida contra as naus, mas não conseguiram repelir aquela labareda, o divino Heitor. Olha como fala do Heitor, aquela labareda. Por quê? A intenção dele é tacar fogo nas naus, Então ele é a própria labareda. Nem os guerreiros selecionados entre os atenienses, e entre eles Menesteu, filho de Peteu, era o comandante, e seguiam-no
Fídias e Estíquio e o corajoso Biante. Aos epeios lideravam Fileides e Meges, e Elfion e Drácio, e à frente dos fitios estavam Médon e Podarces, tenaz em combate. Está falando dos que estão defendendo. Um deles era filho ilegítimo do divino Oileu. A gente sabe que tem um Ájax Telamônio e o Ájax, filho de Oileu. O filho de Oileu, ilegítimo, era Médon, irmão de Ájax. Contudo, vivia em Fílace, longe da terra pátria, porque assassinaram um homem parente de Heliópis, sua madrasta, que Oileu desposara. O Oileu vivia em Fílace, porque ele matou um homem. Que era parente de Heliópis. O outro, Podarces, era filho de Íficles, filho de Fílaco. Estes, armados à frente dos magnânimos fitios, pugnavam em defesa das naus juntamente com os beócios. Ora, de forma alguma, Ájax, célere filho de Oileu, se afastava de Ájax Telamônio, nem por pouco tempo. Era uma dupla. Mas tal como em terra de Pósio, 2 bois cor de vinho, com ânimo idêntico, puxam o arado articulado, e da base dos cornos brota o suor em grande abundância, e a ambos só o jugo bem polido mantém afastados, esforçando-se na terra até o arado cortar o termo do campo. Assim se posicionaram os ajantes, um ao lado do outro. Ao filho de Télamo, Ájax Telamônio, seguiam muitos e valentes companheiros e as hostes que dele recebiam o escudo, quando a fadiga e o suor lhe acometiam o corpo. Mas os lócrios não seguiam o filho magnânimo de Oileu, pois seu coração não lhes permitia a luta corpo a corpo, visto que não tinham bronze os elmos com crinas de cavalo, nem escudos redondos, nem lanças de freixo, mas confiantes nos arcos e em fisgas de bem torcida lã de ovelha, tinham seguido com ele para Ilion. Está falando que o Ájax Telamônio se fazia acompanhar de hostes com espadas. Agora o Ájax, filho de Oileu, as hostes não tinham lanças e nem estavam de armadura, mas tinham arcos. De ovelha tinham seguido com ele para Ilion. Com estas armas disparando, procuravam quebrar as falanges dos troianos. Portanto, uma parte à frente, com ricas armas trabalhadas, combatia contra os troianos, e Heitor armado de bronze. Os outros disparavam de trás, ocultados, e na luta já os troianos não pensavam, pois confundiam-nos as setas. Então, desgraçadamente, das naus e das tendas teriam os troianos cedido e regressado a Ilion ventosa. Repara que os troianos estão se dando mal, mas o Heitor continua. E se do audaz Heitor não tivesse se acercado Polidamante e dito: Heitor, muita dificuldade tens tu em dar ouvidos a bons conselhos, porque o Deus te concedeu preeminência nas façanhas guerreiras, também por isso queres estar acima de todos no conselho. Só que tu próprio não serás capaz de abarcar todas as coisas. É que a um homem dá o Deus as façanhas guerreiras, e a outro a dança, e a outro ainda a lira e o canto. Olha quanta conversa no meio da batalha, hein? E no peito de outro coloca Zeus, que vê ao longe, uma mente excelente, de que muitos homens tiram vantagem. Eita. A muitos ele consegue salvar, coisa que sabe mais que todos. Está falando que foi o que aconteceu com eles. Zeus colocou um bom conselho para ele falar.
Por isso eu te direi aquilo que me parece melhor. Por toda a parte está em chamas a coroa da guerra. Os magnânimos troianos, agora que escalaram o muro, estão alguns deles afastados com as armas, enquanto outros combatem em número reduzido contra muitos, espalhados pelas naus. Retrocede um pouco e chama para cá os mais valentes. Depois consideraremos bem toda a forma de conselho, se cairemos sobre as naus bem providas de bancos, se o Deus quiser nos outorgar a força, voltando depois das naus incólumes. Pois pela parte que me toca, receio que os aqueus paguem a dívida de ontem, visto que junto às naus está um homem insaciável na guerra, que, segundo penso, não se absterá por muito mais tempo da luta. Está falando do Aquiles. Assim falou Polidamante, e o seu conselho agradou a Heitor. Logo do seu carro saltou armado para o chão, e falando-lhe proferiu palavras aladas. Polidamante, retém tu aqui todos os valentes, enquanto eu vou ali enfrentar a guerra. Olha só, depressa regressarei quando lhe estiver dado as ordens. Assim falou. Precipitou-se como uma montanha nevada e, gritando bem alto, se apressou por entre troianos e aliados. Para junto de Polidamante, filho de Parto, todos se apressaram, depois de ouvirem um grito de Heitor. Em demanda de Deífobo e da força do soberano Heleno, de Adamante, filho de Ásio, e de Ásio, filho de Írtaco, caminhou ao longo dos dianteiros, a ver se os encontrava. Porém, o que aconteceu? O Polidamante... Heitor saiu gritando alto. Tá. Agora, para Polidamante, muitos se apressaram, né? Ao ouvirem o grito do Heitor. Porém já não os encontrou incólumes nem salvos, pois uns jaziam juntos às polpas das naus dos aqueus, tendo perdido a vida às mãos dos argivos. Os outros estavam dentro do muro, alvejados ou golpeados. Um guerreiro ele encontrou à esquerda da batalha lacrimosa, o divino Alexandre, esposo de Helena de belos cabelos, encorajando os camaradas e incitando-os a combater. Acercando-se dele, dirigiu-lhe palavras humilhantes. Pares devasso, nobre guerreiro somente na cuidada aparência, desvairado por mulheres e bajulador. Onde estão Deífobo e a força do soberano Heleno e Adamante, filho de Ásio, e Ásio, filho de Írtaco? Polidamante está procurando essas pessoas. Onde está o Trioneu? Agora se afundou na ruína toda a íngreme Ilion. Ela falou que agora tudo está perdido. Agora está garantida a morte escarpada. Respondendo-lhe, assim falou o divino Alexandre. Heitor. Desculpa. Quem está falando assim com ele é o irmão dele, o Heitor. Que é quem fala assim com ele, é quem pode falar assim com ele, porque ambos são os filhos do rei. O outro soldado não pode chamar ele de devasso. Heitor, visto que é tua intenção culpar quem não tem culpa, na verdade outras vezes tive mais vontade de me retirar da guerra, sabe? Visto que não de todo covarde me gerou minha mãe. Desde que para o combate junto às naus tu incitaste os camaradas, desde então aqui temos estado provocando os danos continuamente. E tá jogando a culpa pro irmão. Morreram os companheiros porque perguntas, sabe? Somente Deífobo e a força do soberano Heleno se afastaram, ambos feridos por lanças compridas no braço. Porém o crônida Zeus afastou a morte. Mas agora lidera para onde o espírito e o coração quiserem. Pela nossa parte, seguir-te-emos com afinco. E não penso que nos falte valor, enquanto sentirmos força
Além da força é que não se pode combater, por muito que se queira. Assim dizendo, o herói virou as intenções do irmão. Dirigiram-se para onde a luta e o fragor sobrepujavam em torno de Cebriones e do irrepreensível Polidamante. O irmão ia se afastar, mas as palavras do Paris dizendo para ele liderar o avanço mudaram a ideia do Heitor. Dirigiram-se para onde a luta e o fragor sobrepujavam em torno de Cebriones e do irrepreensível Polidamante. De Faucis e de Orteu e do divino Polifetes, de Palmes e de Ascânio e de Mores, filho de Hipótion, eles que da Ascânia de férteis sucos tinham vindo no dia anterior como reforço. Está falando o nome daqueles que estão avançando, como uma forma de esquecer aqueles que foram atingidos. Agora Zeus incitava-os a lutar. Lançaram-se semelhantes à rajada dos ventos apavorantes que se precipita para a planície debaixo do trovão de Zeus Pai e com bramido sobrenatural se mistura com o mar. Falou que eles todos se lançaram como rajadas de vento, se jogando para a planície. Com bramido sobrenatural se mistura com o mar, onde se levantam muitas ondas inchadas do mar marulhante, arqueadas e brancas de espuma, umas a seguir as outras. Assim os troianos, em disposição cerrada, uns a seguir aos outros, rebrilhavam de bronze e seguiam atrás dos comandantes. Era Heitor que comandava, igual de Ares, flagelo dos mortais, o Priâmida, Heitor filho de Príamo. À sua frente segurava o escudo bem equilibrado, espesso com peles de boi e trabalhado com muito bronze. Em volta das suas têmporas se agitava o luzente penacho. Andou por toda parte a pôr à prova as falanges, a ver se cediam enquanto avançava, protegido pelo escudo, mas não esmagou o ânimo nos peitos dos aqueus. Foi Ájax o primeiro a desafiá-lo, avançando com passos largos. Homem estranho, chega-te aqui ao pé. Por que razão procuras amedrontar os aqueus? Não somos inexpertos no combate. Fomos antes subjugados pelo chicote maligno de Zeus. Certamente deseja o teu coração destruir e espoliar as naus, mas também nós temos mãos para as defender. É mais provável que a vossa bem-habitada cidade seja arrasada e seja pelas nossas mãos tomada e saqueada. Quanto a ti, afirmo que está perto o dia em que fugirás rezando a Zeus Pai e aos outros imortais que teus cavalos de belas crinas sejam mais rápidos que falcões, eles que te levarão para a cidade levantando a poeira da planície. Ajax Telamônio falou para Heitor. Enquanto falava, voou do lado direito uma ave, uma águia de voo sublime. Logo gritou a hoste dos aqueus, encorajada pelo portento. Portento, um sinal de que algo bom vai acontecer. Respondeu o glorioso Heitor. Ájax, de palavras tolas, grande alardeador, o que foste dizer, tal como se filho de Zeus, detentor da égide, todos os dias da minha vida, ou filho da excelsa Hera, eu fosse honrado como são honrados Atena ou Apolo. Do mesmo modo, este dia traz a desgraça aos argivos, a todos sem exceção, entre os quais serás morto, se ousares enfrentar a minha lança comprida, que rasgará o lírio da tua carne. E logo irás empanturrar os cães. O Heitor está feroz para cima do Ájax. Não está com medo do Ájax. E logo irás empanturrar os cães e as aves de rapina de Troia com o teu sebo e tuas carnes, tombado junto às naus dos aqueus. Assim falando, avançou em frente, e eles seguiram atrás dele com clamor sobrenatural, e por trás toda a hoste gritou.
Mas os argivos do outro lado gritaram em resposta, e seu valor não olvidaram, à espera da arremetida dos mais nobres dos troianos. O clamor dos dois lados chegou ao éter e à luminescência de Zeus.